Oi, será que agora vai? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Oi. Tô tentando ver se está funcionando. Gente, desculpem o atraso, tô com um probleminha na conexão. Se por acaso congelar, vocês me avisam que tá dando interferência, tá? Boa tarde. Eu vi que a Alexandre já tá por aqui. Vamos ver se eu consigo chamá-lo. Esperando o nosso convidado. Alexandre, acena para mim. A gente vai falar hoje com o Alexandre e com o Padu. Ele já me mandou mensagem avisando que está me esperando. Vamos ver se ele aparece por aqui para a gente chamar. Aê. E vamos ver se ele também consegue entrar. Nossa, as conexões. Oi, Larissa! Aê. Oi, Padu. E aí, deu certo, Alexandre. né? Oi, tudo bem? Deu. Eu não consigo. Estão todos os meus aparelhos conectados, mas a função ao vivo não conectava. Aí vamos no 3G. É tempo que reinicia aqui a rede para ver se a gente... Pode ser que eu congele, é só o tempo de mudar de rede, mas eu estou lhe ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Eu também. Eu já ia perguntar se você estava nos ouvindo bem. Tá cabendo os dois aí na tela, porque dois gordinhos numa tela só, tá se espremendo para caber, mas tá dando certo? Dá para botar até os meninos, cabe tudinho. Tá ótimo, tá Os dando meninos estão certo, assistindo muito bem. desenhos, daqui a pouco eles aparecem por aqui. Tem um monte de gente tá. aí que a gente Vai ser conhece, um essas monte de lives que as crianças amigos. passam, né? Minha sogra acabou de entrar, Francismar. Beijo, sogra! Minha cunhada. Eita, tá a família toda aí, viu? Essas lives são umas confraternizações, eu acho ótimo, porque aparece Total. mãe, Beijo, aparece Claudinha. um monte de gente. Um monte de gente aí. Aí a pessoa, assim, todo mundo sedento de ver gente, né? Aí fica assim, ai, fulano, ninguém conversa não, fica só aqui olhando o povo chegar. E eu até ameacei quem não entrasse na live, a gente tava com a amizade em suspeição. Era. Nossa, que rancoroso você, que triste. E eu tô bem no meu horário de trabalho, mas eu avisei a minha chefe bem cedinho, olha, Deixa eu vou mandar estar um online, beijo se aqui, quiser que eu tenho que assistir. mandar um beijo para uma pessoa, Manda. que senão ela me mata. É a Ana Cláudia, ela é madrinha da Clarinha, de Isaac, né? Ela tá aí, se eu não mandar um beijo para ela, Sim. ela me mata. Ela está na primeira fila. Beijo, Ana Cláudia! Essa era a VIP, essa aqui é a entrada VIP, muito bem, muito bem. Que bom, a gente tá E muito daqui a pouco feliz os de estar meninos aqui. passam que nem essas lives que eu tô, de vez em quando eu tô assistindo algumas matérias de revista, aí de repente chega uma criança, mãe, aí ela, só um minutinho, tô no meio da entrevista, só que entrevista de trabalho. Meu Deus. Eu sou contador e tenho algumas reuniões com os clientes e acontece a mesma coisa. De vez em quando os meninos chegam atrapalhando um pouquinho a reunião e a gente vai se adaptando a isso, a essa nova realidade. Eu acho que agora já faz parte do cenário, né? Ó, passou um aqui atrás. Total. Mas não foi criança, não. Agora já aparece. Gente, eu queria primeiro que vocês se apresentassem. Eu sou Larissa, voluntária do Acalanto, e esses dois queridos vão se apresentar agora. Bom, eu sou Alexandre, hoje sou conhecido como pai de Isaac e Clara, né? Nós adotamos duas crianças lindas e maravilhosas que mudaram completamente a nossa vida no ano passado. Eles estão com a gente há um ano. E esse hoje é o meu maior título, né? Eu sou o pai de Clara e de Isaac. É o nosso, né? Eu me chamo Padu, Paulo, na verdade, é meu nome, mas todo mundo me chama de Padu. E também o meu melhor título é isso, é pai de Clara e Isaac. Ai, que lindos! A gente vai bater um papo hoje à tarde sobre as adoções necessárias. Há algum tempo se falava em adoções tardias, né? E hoje se usa muito mais a terminologia adoções necessárias, muito pelo estigma do tardia e também porque quando a gente está falando de adoções necessárias, tardia porque nunca é tarde para uma adoção, né? É tarde se ela não acontecer. Mas também porque a gente hoje coloca nesse guarda-chuva das adoções necessárias não só as crianças um pouco mais velhas, de 7 em diante, 8 em diante, mas também os grupos de irmãos, as crianças e adolescentes com alguma necessidade especial, com algum problema de saúde crônico. Então são esses grupos que normalmente não são os principais
pretendidos quando se fala na grande maioria dos pretendentes à adoção, né? Quando a gente pensa na grande maioria do perfil dos pretendentes, a gente tem tipo, 70 e tantos por cento procuram crianças de até 4, 5 anos. Então, embora nos últimos anos essa faixa etária tenha crescido um pouco, né? Antes se falava em adoção tardia a partir dos 4 anos, hoje a gente já pensa em 7, 8. É muito mais fácil conseguir a colocação de família substituta até 7, 8 anos, mas ainda existe uma faixa etária, principalmente dos adolescentes, né, que representam um percentual grande das crianças, do público que está acolhido, mas um percentual muito pequeno daqueles que estão no perfil dos pretendentes, né? Uhum. Então, vocês, na verdade, têm grupo de irmãos, e Isaac tinha quantos anos quando chegou? 7 anos. Eu queria primeiro saber como é que era a história de vocês com a adoção. Vocês sempre pensaram em adotar? Sempre pensaram... Na verdade, assim... Foi uma coisa que foi amadurecendo com o tempo? Eu vou começar falando. Na verdade, sim, a adoção ela já faz parte das nossas vidas, né? Nas nossas famílias. Nós temos alguns casos de adoção. Sim. Eu tenho um irmão. Hoje ele está com 19 anos, é maior do que eu. E é o xodó lá de casa, o amor de todos nós. E a adoção sempre, como eu te falei, sempre esteve presente. E era um dos maiores... e um dos maiores sonhos da minha vida era me tornar pai, né? E aí, quando a gente se conheceu, foi uma das coisas que a gente já nas nossas conversas, a gente já falava sobre isso e tal, que em um dado momento a gente pretendia aumentar essa nossa família, né? E ela seria através da adoção. Bom, o meu caso é interessante, eu não sei nem se Rejane está aí, ou se ela já entrou. Não vi ainda, mas eu estou olhando para vocês, pode ter passado. Eu vou até pegar aqui. E se ela sabe disso, né? A adoção, na verdade, também sempre fez parte da minha vida, porque eu acho que a adoção é algo muito maior do que a gente está acostumado a ver por aí. Adotar alguém não é simplesmente você tomar alguém de outrem como seu filho, né? Eu aprendi isso em dos cursos da Acalanto. A gente tem que ter, antes de mais nada, a atitude adotiva, né? E a atitude adotiva é algo que sempre permeou a minha família. Minha mãe, ela adotou muitas pessoas sem necessariamente tê-las como filhos, né? Como filhas. E isso sempre me inspirou. Então, quando eu fazia faculdade de Direito, eu sou formado em Direito, então há 20 e alguns anos. Pula essa parte, rapaz, não tem necessidade. Alguns anos atrás, a Acalanto ainda era... Provavelmente tu estava lá também, mas vamos pular essa parte. Olha, ela acabou de entrar. Beijo, mãe. Acabei de falar em você. Né? Minha mãe acabou de entrar aí. Beijão. Então, inspirado nela, inspirado no amor que sempre esteve presente na minha família, sempre presente pela minha mãe, eu fui fazer um trabalho no meu curso de Direito, né? Da disciplina de Direito da Criança e Adolescente. Professor José Dantas, que até hoje é coordenador da Infância e Juventude do nosso estado. Sim. E eu fui fazer um trabalho sobre famílias substitutas no projeto Acalanto, que estava começando o seu trabalho. Isso em 1996, a sede ainda era ali, em Lagoa Nova, próximo ao Midway. Talvez Rejane nem se lembre disso. E a partir daí, inspirado no trabalho, eu decidi que iria adotar uma criança. Ou duas, ou não sei. Que legal. Então isso, eu sabia que em algum momento da minha vida eu receberia filhos em adoção. Não sabia se iria ter filhos biológicos, na época eu tinha 20 e poucos anos. Não sabia se ia casar, não sabia, enfim, não sabia nada da minha vida. Mas eu sabia que iria adotar. E quando eu conheci Paulo, há 10 anos, nós estamos juntos há 10 anos, inclusive amanhã comemoramos 10 anos, nós tivemos o mesmo interesse em comum. Ele também tinha a mesma vontade de adotar. E a gente Rejane esperou. Entrou agora. Oi, Rejane, estava falando aqui em você. Depois você vê o meu depoimento, esse iniciozinho lá vai ficar gravado, né? Você vê. Pois bem, então... a adoção sempre esteve presente nas nossas vidas. E a gente, em 2017, quando a gente estava com 7 anos, né, juntos, nós fomos comemorar meu aniversário de 40 anos e nós fomos a Portugal. E em Portugal, na cidade de Fátima,
quem conhece Fátima sabe que aquela cidade é uma cidade inspiradora, de uma energia incrível. Independente da sua religião, a cidade de Fátima, ela inspira paz, ela inspira amor. Então, lá em Fátima, fomos eu, minha mãe e Paulo, do Padu, nós pedimos em silêncio. Nem eu sabia que ele estava pedindo, nem eu sabia que ele estava pedindo. Nós pedimos pela chegada dos nossos filhos. Isso foi em abril de 2017. E quando a gente chegou da viagem, decidiu, não, vai ser agora. A gente resolveu oficializar a nossa união, nós casamos. Você quer falar? Não, eu ia só interromper. Vale lembrar que assim, eu dei um ultimato a ele, sabe? Porque eu tinha dito para ele, Alexandre, o sonho da minha vida é ser pai. E esse tempo tá passando, já tem 7 anos aí, que a gente tá junto. Eu tenho um prazo, eu tenho um prazo de validade 30 anos. Então vamos agilizar esse negócio aí, que eu disse que ia ser pai aos 30, né? Então, assim, foi tudo muito rápido. Em abril a gente chegou da nossa viagem, em junho a gente casou. E no mesmo mês nós resolvemos nos inscrever no Cadastro Nacional de Adoção, né? Nós nos inscrevemos em julho, em janeiro do ano seguinte, ou seja, em janeiro de 2018, nós recebemos a nossa habilitação, ou seja, nós recebemos o nosso exame positivo depois, da gravidez. Isso. E começou a nossa espera, né? E 13 meses depois, quem acredita em Fátima sabe da importância do número 13, é o dia que é o dia das aparições de Nossa Senhora de Fátima, né? 13 meses depois, ou seja, em fevereiro de 2019, eu recebi a ligação da Vara da Infância e Juventude. E a pessoa que me ligou, trazendo nossos filhos, se chama, Fátima. Coincidentemente, Fátima, né? Que é assistente social, que trabalha lá toma conta do cadastro. É ela que faz os matches, né? Que trabalha com o cadastro nacional. Eu não conheço Fátima só de nome, porque não tem ninguém que passe pela adoção que não fale de Fátima. Ela é maravilhosa. Então nós recebemos esse chamado, né? E com a notícia de que nossos filhos haviam chegado. E Fátima liga para mim e ela diz, Alexandre, eu achava que era coisa do tribunal, eu trabalho no Tribunal de Justiça, e achava que ela estava querendo alguma coisa administrativa. Diga, Fátima. Ela disse, não, eu tô com 2 crianças aqui, só que uma delas está fora do seu perfil, que era Isaac, né? Essa era a minha próxima pergunta, mas então vocês já vão adiantando. Mas já vou começar. Isso é importante, Larissa, porque muita gente ainda nos pergunta sobre o início da adoção. Muita gente ainda faz a pergunta, às vezes ingenuamente, às vezes não, como a gente escolheu nossos filhos. Mas a gente não escolhe. Então, como é que se dá o processo de adoção? Hoje, né, o processo legal de adoção se inicia quando você procura a Vara da Infância e Juventude da sua cidade e você preenche o cadastro, no qual você coloca o perfil da criança que você deseja adotar. E, obrigatoriamente, você tem que fazer isso, né? Nós colocamos um perfil muito aberto. As meninas lá da Vara sabiam que o nosso perfil era muito aberto. Nós não tínhamos restrição à cor. Nós não tínhamos restrição a minha mãe que entrou aí. A raça, a sexo. Nós não tínhamos restrição. Eu costumo dizer que a gente, na verdade, a gente queria ser pai, entendeu? Você queria ser pai, isso. Era o nosso sonho. Eu ia perguntar isso a vocês, se desde sempre o cadastro de vocês já tinha esse perfil aberto ou se foi à medida que o tempo foi passando, vocês foram ajustando? Na verdade, então já tinha. Não, a gente já tinha um perfil aberto, sim. Só que assim, a gente não... Quando a gente falava de ser pais, né, na verdade a gente não falava que seriam 2 ou 3 ou grupo de irmãos, né? A gente falava de adotar e que seríamos pais, mas não visualizávamos os dois de fato. Como logo. Era essa família. Isso, como seria essa família. E aí eu fui entregar toda a papelada, né, lá na Vara da Infância e tal. E isso eu fiz, inclusive, até escondido de Alexandre. A gente chegou a conversar algumas vezes, poxa, mas se forem irmãos, a gente, né, jamais vai pensar na possibilidade de separar. E aí, nesse momento lá, eu fui e marquei a opção que a gente aceitaria grupo de irmãos, até dois irmãos.
E aí foi aí que a gente... E a gente tem que colocar a idade, né? Sim, e a gente tem que colocar a idade. Colocamos até 6 anos, né? Nosso... Inicialmente a gente pensou até 6. Né? Nosso perfil era até 6 anos. E Isaac tinha 7. Tinha acabado de fazer 7, na verdade. Ele tinha acabado de completar 7 anos. Aí Fátima disse, eu tenho 2 crianças, é um menino e uma menina. A menina tem 3 anos, Clara tinha 3 anos na época. E Isaac tem 7, ele está fora do perfil. A gente gostaria de saber se vocês têm interesse em conhecê-los. E na mesma hora eu comecei a me tremer todo, porque eu sabia que não ia ligar num momento assim que eu nem já esperava. tinha chegado. Aí eu ligo para Paulo, que estava no escritório dele no interior. Essa é a parte mais hilária de tudo isso. E ele tem mania de quando eu principalmente ligo para ele, ele nunca me atende. Né? Então, eu liguei para ele uma vez. Isso era mais ou menos meio-dia. A Ana Cláudia, que está aqui, Claudinha também, que trabalha comigo, elas estavam comigo nesse momento e devem lembrar de tudo. Gente, só um minuto. Quem entrou aqui agora, Alexandre, foi Luciano. Luciano é um amigo nosso de São Paulo, que ele também é pai por adoção e foi uma das pessoas que nos inspirou, inclusive, quando a gente estava iniciando o nosso processo. Um beijo, Luciano, para você, amigo. Então, eu ligo para Paulo, eu disse, Fátima, eu só preciso de uma ligação. Eu precisava, obviamente, falar com ele. Né? Óbvio, porque ali, eu não ia dizer isso sem falar com ele. Já que tínhamos começado todo o processo juntos, então ali, ou eu receberia meus filhos, né? Ou então eu ia perder meu marido. Então alguma coisa ia acontecer com aquela ligação. Como projeto, então, ligo era um projeto de família, isso, né? Então, assim, enfim, ia acontecer alguma coisa. Ligo para ele 1, 2, 3 vezes, nada dele me atender, e eu desesperado, ligando, e nada dele me atender. Inúmeras vezes ele não me atendeu. Acho que na 15ª vez, ele me liga e ele tinha mania. Hoje não mais. Hoje ele já mudou isso. Ele tinha mania de pegar o telefone e dizer assim, ligo já para você. Fica mais atento, né, o celular. Total. Ligo já para você. Depois de pai, aí ficou super atento ao celular. Qualquer ligação da escola. Então eu aproveitei aquele segundo de oportunidade e disse, nossos filhos chegaram. E eu congelei na hora. Aí ele começou a chorar na mesma hora. Chegaram e tal. onde? Ele já estava em casa. Eu parei assim, congelei por 10 segundos. Aí as meninas que trabalham comigo, minha equipe lá no escritório, ficaram assim, abismadas olhando comigo, olhando para mim, na verdade. Aí eu comecei a desabar, a chorar. E já não conseguia mais nem falar direito, querendo... e meu escritório fica no interior, eu trabalho no interior, né? E nesse momento eu vim do interior direto para cá, porque nossa vontade era de conhecer, de pegar os meninos, daquela coisa, né? Isso que a gente escuta todos os casais, todos os pais, na verdade, por adoção, quando sabem da notícia, da ligação, é o que eles querem, é pegar o seu filho, né? Estar com ele. Mas aí a gente... né? Isso. A gente ainda tentou muito contato com o pessoal da Vara, mas aí não é uma coisa tão simples também. Mas aí a gente agendou para porque vocês tinham que ir para o acolhimento, né? Eles estavam em acolhimento, então vocês tinham que ir na instituição, não era ir na Vara, né? E, na verdade, a gente não queria nem saber o que é que... Porque, assim, uma das coisas também é importante deixar claro é que quando esse momento ele acontece, né? A gente sabe todo o histórico da criança, tudo que aconteceu, tudo que passou, enfim, né? Sabe tudo sobre ela. E aí, após esse momento, é que eles perguntam se vocês têm interesse em conhecer ainda as crianças. A gente não queria nem saber desse processo, a gente só queria conhecer de fato, que a gente não quer, tá bom, não precisa saber disso, são nossos filhos, onde eles estão. Fátima, olha, eu tô com uma foto. Mas algumas pessoas se queixam, assim, no pós-adoção, que gostariam de ter tido acesso a essas informações. Às vezes são informações muito importantes sobre situações de violência, né, sobre situações de abuso, que vão acabar influenciando muito no processo no pós-adoção, e às vezes as pessoas não têm acesso a essas informações na integralidade. É muito comum nos grupos de apoio depois as pessoas dizerem, se eu soubesse daquilo, o processo tinha sido diferente. Mas de vocês não era essa a questão, né? Não, mas a gente soube de tudo, tá? Só para deixar claro. A gente só tinha pressa. A gente só tinha pressa de mas conhecer. Mas para vocês isso não era um condicionante, né? Não. Tanto é que Fátima até ligou. Olha, você quer uma foto deles? Eu não quero que minha decisão seja baseada numa foto. Eu quero meus filhos. A gente quer. Então ele veio. Eu quero ir lá. Ele veio para Natal. A gente, infelizmente, naquela mesma tarde, a gente não pôde visitá-los, a gente não pôde
ir conhecê-los, né? E no dia seguinte, a gente esteve na vara da infância, a equipe nos contou absolutamente todo o processo deles de destituição, eles foram destituídos, e nós ficamos cientes de absolutamente toda a história deles. Só um detalhe, eu vou lhe interromper, mas assim, é bom também aqui a gente destaque o trabalho da vara da infância daqui, entendeu? Do tribunal, de fato, da equipe técnica do tribunal, que trata desses processos de adoção. Eu já disse isso, inclusive. A gente fala sempre disso. Eu gostaria de sempre repetir. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Tribunal de Justiça, você também é servidora do Tribunal de Justiça, e saber que a gente tem gente tão qualificada. E competente. A equipe da Vara da Infância e Juventude é extremamente qualificada. Eu aqui lembro o trabalho de Ana Andréia Michele, que é quem, né, acompanhou todo o processo desde o início, acompanhou inclusive o estágio de convivência. Como aquelas meninas são competentes. Como aquelas meninas, elas vestem a camisa, como elas exercem a função delas com amor, né? Em nenhum momento a gente se sentiu constrangido. E é que precisa estar vocacionado, né? Isso, total. Então nós sempre nos sentimos... Não é só um processo, são sonhos de família, são pessoas, são sonhos de crianças, são sonhos, em cada papel daquele, né? E elas sempre, assim, a gente sempre nos sentiu muito acolhidos, né? Independentemente da nossa relação, né? Que para alguns ainda é uma relação diferente, né? Mas nós sempre tivemos o acolhimento, nós sempre tivemos o respeito de todos os profissionais que participaram disso. Todos. Então, a gente gostaria de registrar aqui o nosso agradecimento, o nosso respeito a todas essas pessoas. Pois bem, então, recebida a visita, a gente, né, chegaram lá, teve toda a história. Nós recebemos a notícia numa quinta-feira, na sexta-feira a gente foi à vara e passamos o final de semana inteiro sem poder vê-los, porque a gente precisava agendar com a instituição de acolhimento. E só conseguimos para segunda-feira. Então, foi o final de semana assim, mais longo de toda a nossa vida. A gente não dormia, a gente... Meu Deus, e agora? Porque, assim, só desculpa. Eu imagino que vocês ficavam assim, agora eu queria ter pedido uma foto, porque agora eu ia olhar a foto. Sabe o que acontece? Pelo menos pra eu ver alguma coisa, já que eu não posso ir lá. Diferentemente de adoções, assim, de adoções com recém-nascidos ou crianças menores, você já pode se programar com algo, né? Com quarto, com brinquedo, sei lá, com roupa, porque você sabe mais ou menos o que, né? O que te espera. No nosso caso, nosso perfil era amplo, a gente não sabia. A gente não sabia a idade, não sabia... Naquele momento a gente passou a saber, né? As idades e o sexo. Mas então a gente não teve como se programar. Mas só na ligação, né? Isso. Até então, e aí foi um final de semana que a gente ficou, assim, conjecturando como é que ia ser nossa vida dali para frente. Como íamos organizar a nossa casa para receber duas crianças, né, de idades diferentes, de sexos diferentes. Mas, enfim, eu acho que nessas horas Deus nos ajuda. Nossa Senhora de Fátima com certeza intercedeu por nós. Isso. Nós fomos... Eu gostaria só de lembrar, porque, Larissa, você deve também ouvir algumas perguntas. Muita gente ainda tem dúvida de como funciona o processo de adoção. Algumas pessoas acham que a gente vai num abrigo ou numa creche, como elas costumam dizer, e escolhe, eu quero você, eu quero você. Não, você não gostei muito não, quero você. Não funciona assim. Como eu falei, a gente tem que se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção e a vara ela faz esse match, né? Ela faz a junção dos perfis dos pretendentes e das crianças que estão aptas à adoção. Sim. Então, logo em seguida, nós fomos à instituição de acolhimento. Eles estavam acolhidos nas aldeias, né? Na casa de acolhimento, nas aldeias infantis. E nós fomos fazer a primeira visita sem comunicar a eles quem nós éramos, né? Só que como eles não recebem visita costumeiramente, eles sabem que sempre que vai alguém lá é para buscar possivelmente alguma criança alguma coisa. Alguma coisa está no ar. Então, quando a gente chegou lá na casa, era por volta de 1h da tarde, 1h30. Eles tinham acabado de almoçar. E uma coisa que me lembra, que me marcou muito, eu lembro exatamente de todos os detalhes até hoje. Ainda no portão da casa,
as crianças maiores, lá na instituição de acolhimento que eles estavam, o Isaac e a Clara eram os mais novos, né? As crianças ou eram da idade de Isaac ou mais velhas, né? Tem criança, tem adolescente de 17 anos. Então, todos vieram até o portão, com exceção de Isaac e Clara, que estavam no cochilinho pós-almoço. E eles todos começaram a se apresentar para a gente. Oi, eu sou fulano de tal. Oi, eu sou cicrano. Oi, eu sou beltrano. E a mãe social, né, a cuidadora que estava lá com eles, começou a dizer, fulaninha tem 16 anos. E esse fato me chamou muita atenção, porque essa menina, que tinha 16 anos na época, ela olhou para a cuidadora de uma forma fuzilando, querendo fuzilar aquela moça, porque ela tinha dito a idade. Eu entendi que para ela era um limitador. A idade ser exposta naquele momento diminuía consideravelmente as chances de ela ser adotada. Então ela olhou para a cuidadora assim de uma forma tão marcante e eu comecei a brincar, Então fui conhecendo todos eles. Eis que o Isaac vem, né? Quando a gente chegou, entrou na casa, ele chegou e correu direto para as minhas pernas e abraçou minhas pernas e ficou ali acolhido nas minhas pernas como se tivesse encontrado o lugarzinho dele. E logo em seguida chegou Clara, que ela tinha acabado de acordar, muitíssimo chateada. E ela tem o cabelinho cacheado, e aí já vinha com o cabelo daquele tamanho, a coisa mais linda do mundo. E chateadíssima. Eu disse, essa é minha filha, ela acorda de mau humor igual a mim. E tem um detalhe, tá? Eu sou muito manteiga derretida. Eu sou pura emoção, assim, eu me emociono rápido. Quando eu já tô aqui falando com você, mas já me dá vontade de chorar porque eu me lembro de tudo. E Alexandre sempre foi o mais seguro. E nesse momento, na hora que eu olhei para os meus dois filhos, assim, eu não sei, eu não conseguia chorar, eu só sorria, assim, eu olhava para eles encantado. E quando eu olho para Alexandre estava né? chorando copiosamente. Eu disse, não sai daqui, você vai assustar as crianças. Enfim, me escondi. Esses loucos, chorando na minha frente. Então conhecemos, foi um momento lindo da nossa vida, assim, eu lembro de cada detalhe, nós lembramos muito disso, a gente lembra até a roupa que eles estavam, a gente guarda a roupinha que eles estavam até hoje, nesse nosso encontro, né, nesse nosso primeiro encontro. E a gente ficou por ali sem dizer... Então Clara estava com 3 e Isaac com 7, era isso? Isso mesmo. E naquele momento eles ainda não sabiam, muito embora existisse o burburinho, né, a fofoquinha entre eles de que a gente estava ali para algum deles. E eles, como eram os mais novos, eles teriam mais chance, né? Enfim, fomos embora. No dia seguinte, nós voltamos às aldeias, desta vez lá no escritório, acompanhado da assistente social e da psicóloga das aldeias, que foi o momento onde eles foram comunicados que eles tinham ganhado 2 pais, né? E a coisa mais linda do mundo, a cena mais linda e que eu jamais vou esquecer, é Clara dizendo para todas as pessoas que estavam lá, presentes ali, as tias, os funcionários das aldeias, que ela tinha ganhado 2 papais. Que ela agora tinha 2 pais. E vocês estavam vendo? E a gente estava vendo. Vocês estavam na unidade? Ela, na verdade, Clara, ela saiu de onde a gente estava, ela saiu me puxando pela minha mão e batendo de porta em porta no escritório lá das aldeias e dizendo para o pessoal que trabalha lá, né, a equipe, olha, eu tenho 2 papais. Olha, esse aqui é meus 2 papais. Ela saía falando isso, né? E a gente... Então, o orgulho a vinculação dela foi instantânea. Foi instantânea. A felicidade que ela teve naquele momento, né, de ter 2 pais. E aí começou, né, a partir desse momento, começou o estágio de convivência. A gente deu entrada no processo efetivo da adoção, né, porque até então a gente tinha só se habilitado. Então a gente deu entrada no processo de adoção e solicitamos uma liminar de guarda provisória, né? E a guarda provisória, ela pode sair com 1 mês, com 10 dias, com 2 meses, 3 meses, 6 meses,
tudo depende das crianças. Exato. Isso é uma coisa que a psicóloga e a assistente social, elas falaram muito pra gente, fez pessoal. Porque a gente, assim, é A gente queria ansiosos, levá-los a gente pra casa. queria. Poxa, é seu filho, ele tá ali e você tá na sua sair do casa. escritório, mas eu já comprei tudo pra eles, a casa já tá pronta. E se eu não tivesse comprado, não importava ele dormir na minha cama agarrado comigo, era o que, sabe? Era esse o Levava do sentimento da mesmo gente. jeito. Isso. E aí, assim, a psicóloga e a assistente social, elas falavam muito. Olha, eu sei que é isso que vocês querem, só que a gente precisa esperar o tempo deles. E aí, essa guarda provisória é de acordo com o tempo deles. Pode ser que essa aproximação de vocês, ela aconteça em 10 dias, em uma semana, em um mês. Já tivemos vários e vários casos que demorou 2, 3 meses para a criança sair da casa de acolhimento para ir para a casa de fato, né? Até iniciar. A nova casa dela. Isso. E aí, assim, a gente teve... Por isso que eu falo muito isso. Eu sou uma pessoa, minha mãe, minha família, uma pessoa, são bem espiritualizadas e tal, eu também. Nós somos, enfim. E aí, eu digo muito que Deus, ele estava agindo no nosso processo de adoção sempre, né? E principalmente Nossa Senhora de Fátima. Porque em 15 dias, as crianças já estavam conosco, morando na nossa casa. Nós já estávamos com a guarda provisória. Eles estavam super adaptados, assim, né? A nós dois, aos dois pais. Nesse intervalo, vocês puderam fazer visitas? Sim, a gente fazia visitas até intercaladas. Sair, continuaram indo para a instituição? Sim, a gente visitava. A gente queria todo dia, né? Mas aí o pessoal disseram, não, vamos intercalar. Para dar saudadezinha, aquela coisa toda. Para eles sentirem falta, para ver se eles realmente estão, né, querendo vê-los e tal. Então a gente visitava... Para que a instituição observasse também como é que eles estavam reagindo, isso, né? o comportamento deles. Então a gente visitava um dia sim, outro não. Pudesse fazer Então inicialmente nós começamos a visitá-los na casa, fazíamos visitas na própria casa e ficávamos ali um certo tempo e tal. E depois a gente começou a sentir necessidade de ter um momento mais com eles, né? Só nós e eles. Por quê? Porque, inevitavelmente, quando a gente chegava, as outras crianças e adolescentes também queriam atenção. Né? E eu jamais iria negar. Então, a gente brincava com todos eles e tal. Tinha um lá que corria para o meu braço e ficava no meu colo assim, o tempo inteiro. E a gente começou a perceber que os nossos filhos ficavam mais... né? E eles ficavam com ciúmes também, sabe? Aconteceu uma situação bem específica, eu me lembro perfeitamente disso. Esse garoto, esse menino que ficou bem próximo de Alexandre, agarrava Alexandre, e eu brincando de futebol. Alexandre deu uma saidinha. Eu brincando de futebol com eles lá, e aí o que acontecia? Isaac teve uma hora que foi lá, ficou perto do menino e fez: ele é meu pai. Deixa eu brincar com ele, que ele é meu pai. Tipo assim, marcando o território dele ali. E aí a gente começou a sentir que esses momentos, eles acabavam dificultando um pouco a nossa aproximação. E a gente também não se sentia bem, porque a gente... Como é que você nega a gente atenção, amor e carinho a uma criança? Não tem como. Né? Então a gente queria intermediar isso. E aí a gente pediu para que essas nossas visitas pudessem ser fora. Em algum, né? E aí a gente levava eles para passear. Pra passear. Tomar um sorvete, comer uma pizza, para ir num parquinho. Às vezes até na nossa casa, a gente recebeu autorização para eles irem até na nossa casa, para eles olharem a casa, já se sentirem... Pra eles irem conhecer a casa já. Isso, já sentir como aquele lugar sendo seu, né, deles mesmos e tal. E foi isso que aconteceu nesse período. Então nós tivemos uma guarda provisória que foi liberada aí em 15 dias e eles já estavam morando conosco. Foi tudo muito rápido. Então isso... a gente diz, é coisa de Deus, essas crianças, elas não nasceram de nós, isso é até clichê falar, mas elas nasceram para nós. Elas estavam em algum lugar, né, só esperando por nós. Até porque nossa ligação é muito forte, nossos espíritos se reencontraram, com certeza, e foi um encontro de almas. A gente não precisou de muito tempo para se reconhecer, né? Eu sei que isso não é regra, né? Outros casos, em outros pais, podem demorar mais tempo até que a guarda provisória seja deferida, né? Mas no nosso caso, ela foi deferida com 15 dias porque as crianças estavam satisfeitas, as crianças estavam confortáveis em 15 dias. Isso.
como passa tempo rápido, né? Vocês acham que o fato de eles serem irmãos e de estarem juntos, né, de não terem sido separados, foi um fator que ajudou a eles estarem tão seguros, tão rápido? Com certeza, com certeza. Eles são muito parceiros, né? Eles foram acolhidos, eles passaram 3 anos na instituição de acolhimento, né? E nesses 3 anos... foi acolhida Clara foi bebê. Ela foi com 10 meses. Ela foi bebê ainda. Para lá. E, infelizmente, né, a nossa lei, o nosso processo ainda tem essa falha, né? Talvez se eles tivessem sido colocados à adoção logo naquele momento... Não, na verdade eu acho que não foi falha, porque se tivessem sido, eles não saiu conosco. Atrapalhou. Se eles... Me desculpe. Se fosse 3 anos antes, vocês nem saíram. Sim, se fosse 3 anos, talvez eles tivessem sido adotados mais rapidamente, né? Eles não precisavam ter ficado tão tempo numa instituição de acolhimento. Mas, enfim, foi assim que Deus quis. Talvez esse tempo que eles ficaram lá foi para que a gente se acertasse, foi para que a gente se habilitasse. Exatamente. Né? Eu acho que tudo acontece no tempo certo. Mas existe essa falha no processo, sabe, de adoção, onde as crianças elas são deixadas em instituições de acolhimento foram quase 3 anos, muito né, tempo, para um bebê, até estarem aptas à adoção. Né? Então, é importante ressaltar que nem todas as crianças que estão acolhidas, elas estão aptas à adoção. A maior parte das crianças que estão acolhidas... são assustadores. Elas estão ali porque foram destituídas, porque estão em processo. Do Sistema Nacional... Ai, desculpa. Eu falei junto com você, irmão. Não, pode Tudo falar. bem. Eu ia lhe dar os dados. Saiu o relatório do Sistema Nacional de Adoção agora, né, que é o que substituiu o CNA. E existem mais de 30 mil crianças acolhidas, quase 35 mil crianças e adolescentes acolhidos, mas desses, quantos estão disponíveis para adoção? Só 5 mil, ou seja, quase 30 mil crianças estão em acolhimento, ou em tentativa de voltar para a família biológica, ou aguardando a destituição do poder familiar, ou ainda tentando uma vinculação com a família extensa. E aí, como você disse, às vezes, imagine que Isaac e Clara não estivessem juntos, talvez Isaac estando sozinho, esses 3 anos fosse suficiente para que ele perdesse a chance de ser adotado, ou pelo menos para que ele levasse muito tempo para ser adotado, né? Porque o fato de ele estar com a irmãzinha, talvez o perfil de vocês era amplo, mas para outras pessoas talvez tivesse sido a garantia de que Isaac também encontrasse uma família por causa de Clara, que era menorzinha, né? Que acabava entrando nos outros perfis. Sim, exatamente. Mas talvez se tivesse demorado mais, você tem uma ideia, tivesse perdido, eles ficassem lá por muito mais tempo. E só para vocês terem uma ideia, antes de nós mesmos, né, de nós sermos chamados, nós éramos o 14º da fila, né, do cadastro. Nós estávamos, a nossa posição era a 14ª, ou seja, eles foram rejeitados por 13 pessoas antes de nós, né, até chegar a gente. Então, quando Fátima nos ligou, ela disse, olha, ou assim, caso vocês não aceitem, eles vão ter que ser colocados no cadastro nacional, porque primeiro tenta-se no local, né, no caso na região, na comarca e tal. Depois eles são colocados no cadastro nacional. E nós éramos o último da fila, né? Então, se a gente não tivesse aceitado essas crianças, talvez elas fossem colocadas para uma adoção nacional, quiçá para uma adoção internacional, né? Mas, enfim, voltando à sua pergunta, ajudou muito... Deixa eu só ver as perguntas que Tainá já fixou, aí você aproveita e responde todas, se puder. Eu vi que você já tinha até colocado em quanto tempo saiu a guarda definitiva, se havia outros irmãos, e se vocês sabem dizer qual foi o motivo da demora na destituição do poder, da destituição do poder. Não, o motivo nós sabemos de toda a história. Foi tentativa de... Toda a história nós sabemos. Inclusive, eu tenho todo o processo, eu solicitei. Sim. Porque eu acho que eles têm o direito, quando crescerem, caso tenham interesse, caso tenham vontade, eles têm o direito de saber da história, né, deles. Isso. Então, eu tenho comigo toda essa história guardada. O processo demorou tanto, e os processos demoram muito. Eles tinham outros irmãos? Sim, eles têm outros irmãos mais velhos, né? Alguns foram acolhidos também, outros se evadiram,
outros voltaram para a família de origem, enfim. Mas eles tinham, sim, outros irmãos. E o processo deles demorou, como demora de tantas outras crianças, a destituição, porque o nosso estatuto ainda ele enfim, eu não quero fazer essa crítica agora, porque eu acho que não é o momento adequado. Mas o Estatuto da Criança e Adolescente ainda meio que exige ou que a criança ela seja tentada, né, que se busque mantê-la na família extensiva, né, se não com um irmão mais velho, com um tio, com um padrinho, com um avô, enfim. Então, essa tentativa muitas vezes é frustrada, ela é desgastante e o tempo vai passando, né? E o tempo vai passando. E isso demora, muitas vezes as crianças saem do perfil da maioria das pessoas. Exatamente isso que ela estava falando. E aí, respondendo a outra pergunta que você fez, o processo definitivo, a guarda definitiva... Eu tirar isso aqui da cara de vocês. Minha cara tão linda. Não. E a guarda definitiva, ela saiu com 6 meses. Tirar os negocinhos. Foi rápido também. Foi rápido também. É uma das coisas que o processo todo de vocês durou menos de 2 anos, então, né? Sim, exatamente. Isso. Agora, assim, demorou pouco tempo, volto a ressaltar, porque o nosso perfil era aberto. Eu conheço pessoas que se inscreveram muito antes de nós e que ainda até hoje não concluiu o processo de adoção, porque o perfil ainda é muito restrito, né? O perfil da grande maioria das pessoas está aí nos cadastros, no Sistema Nacional de Adoção, que o perfil da grande maioria das pessoas é de gente... Beijo, Ana Cláudia, um sorriso. É que as pessoas buscam menina, né? Do sexo feminino, branca e menor de 2 anos de idade. Você está aparecendo. Então, esse é o perfil... aqui atrás. Esse é o perfil da grande maioria das pessoas, mas não é o perfil das crianças que estão aptas à adoção. Não. Né? Então, infelizmente, é por isso que as pessoas às vezes demoram. Mas a adoção, para mim, sem querer julgar ninguém, eu acho que cada um tem os seus motivos, mas a adoção é um ato muito maior do que cor de pele, do que sexo, do que idade e do que qualquer outra coisa. A adoção é amor, minha gente. Você ama independente de qualquer coisa. Você ama. Tem gente que ama animal, tem gente que ama cachorro, tem gente que ama gato e chama de filho. Né? Por que não amar uma criança? Por que não amar um adolescente? Né? Preto, branco, enfim, de idade maior, de idade Vocês menor. haviam frequentado antes os grupos... Você já conhecia o trabalho do Acalanto, Alexandre, mas vocês chegaram a frequentar nesse período a reunião do Acalanto? A gente participou de algumas reuniões. Vocês acham que isso influenciou também para que vocês já fossem mais preparados na hora de preencher esse cadastro, de pensar sobre o perfil da família que vocês tinham imaginado constituir, ou isso não foi, para vocês isso não foi determinante? Uma ferramenta que a gente tem muitíssimo importante, que infelizmente poucas pessoas usam a seu favor, é a informação. Né? Quando a gente busca informação, de qualquer maneira, a gente tenta brecar os pré-conceitos que a gente tem das coisas. Então, nós sempre, Padu principalmente, ele sempre se informou. Padu assistiu todos os episódios daquelas histórias de adoção do GNT. Tudo que você imaginar tudo de que livro, se refere à adoção, filme, ele assistia. Eu não muito. Depoimentos, histórias de adoções aí por fora, nas redes sociais. Eu sempre acompanhei, porque foi um assunto que sempre me interessou muito, até porque eu desejava isso. Né? Então, isso era uma das coisas que a gente já falava que queria ser pai e não era o fator determinante ser só recém-nascido. Então, é importante isso, que a gente busque informação antes de julgar, antes de pensar algo, a gente se informe. Né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças você adotar uma criança que não seja bebê. Né? Eu fiz um texto no meu Instagram no dia da audiência, né? Quem me segue já deve ter visto, já deve ter lido, quem não pode ler, que diz isso, nós não participamos, eu até enviei para você, talvez você tenha lido, nós não participamos de muitas coisas na vida dele, né? Nós não escolhemos os nomes deles, mas
nós estaremos presentes na vida dele daqui para frente. O que aconteceu, talvez não importe para a gente mais. É válido para a história deles, é parte da história deles, mas o que importa para a gente é o daqui em diante. Respeitando a historinha deles, né? Daqui para frente. Isso. Né? Sim. Então as pessoas precisam se informar um pouco mais. Foi por isso que a gente decidiu participar. Ficamos muito felizes quando a Ana Andréa nos convidou a participar da Semana de Adoção e a gente não titubeou em dizer que sim. Porque eu acho que as pessoas precisam conhecer histórias como a nossa para tirar da cabeça muitos pré-julgamentos. Né? Muitos estigmas, né, que existem em torno dessas adoções. Ah, porque uma criança mais velha vai ser mais complicado. Não. Vai ser complicada. Uma criança mais nova também pode ser complicada. Já vem com alguns vícios, já vem com alguns traumas, enfim. Mas isso... E traumas. Eu vi na primeira live que vocês fizeram com aquela Sara, a psicóloga. Com Sara Vargas. Isso. E ela falou disso. Traumas todos nós temos. Exato. Não é somente, se por acaso alguma coisa der errado lá na frente, quando eles estiverem grandes, vão dizer, porque são adotados. De forma alguma. Quantos filhos biológicos dão problema? Né? Então, não é o fato de serem adotados, porque carregam traumas, porque não vai dar certo. A gente tem que ter essa informação, sabe? Você está cortando, você não está aparecendo aqui. Isso, vem mais para pertinho. Exato. Não, mas eu, na verdade, estou tentando descobrir como é que eu tiro, porque para mim fixaram... voltou. Porque estava fixada aqui, uma só na frente, e eu não conseguia ver as outras. Agora foi. Rejane está corrigindo aí que Sara não é psicóloga, é advogada e terapeuta familiar. É ela mesma. Rejane, aproveitando que você veio, olha o bolo de cenoura aqui que eu fiz para a sua live, tá vendo? Rejane está louca pelo meu bolo de cenoura, Isaac é louco por ele. E eu fiz hoje pensando nela. Só para fazer inveja. Então, tem mais um... A gente estava falando desses preconceitos, desses estigmas em torno da adoção de crianças maiores, de adolescentes, de grupos de irmãos, né? E antes disso, você estava respondendo a outra pergunta, que no caso de vocês, o fato de ser um grupo de irmãos, na verdade, foi muito facilitador da adaptação dos meninos, né? Porque eles tinham um ao outro, eles não têm o suporte um do outro, né? Eles são muito, principalmente Isaac, ele é muito protetor de Clara, né? Ele é muito... Uma das coisas que a gente até, assim, da nossa forma e para que ele entendesse na cabecinha dele, uma das coisas que a gente percebeu era que Isaac era muito protetor. Ele protegia a Clara de tudo. Então, às vezes, sei lá, a Clara corria, caía, sei lá, chorava, se machucava, enfim. E aí ele já corria para cima dela, ficava com aquele olhão assim, preocupado, querendo protegê-la. E eu até conversei com ele sobre isso. Eu fiz, filho, papai só quer dizer para você que você não precisa se preocupar tanto assim com sua irmã. Agora o papai está aqui para cuidar de você e dela. Então você não precisa mais ter esse papel só de protetor, sabe? Vem cá conhecer aqui, olha. Quem vem cá, filho, do outro lado. Estavam perguntando exatamente isso agora. Se a gente ia conhecer Isaac e Clara antes de acabar. Vem aqui pro outro lado. Vem. Oi! Olha, dá tchau. Tem um monte de gente ali. É porque a gente não consegue ver. Vem pra cá. Mas eles estão... como eu tiro esses comentários? Tem muita gente ali. Tia Rebeca tá dando um beijinho. Vovó Ada, vovó Simar, tia Clarissa, Clarissa, tia Beli. Tá todo mundo ali. Dá tchau pra eles, olha. Olha só. Oi, meninos. Ela tá dando oi. A famosa Clarinha, o famoso Isaac. Que bom conhecer vocês. Tá dizendo que tá ótimo. Vocês estavam fazendo agora. Ela quer pegar meu iPhone. A gente colocou o fone, eles não estão ouvindo, pro áudio ficar melhor. Dá tchau lá. Diz tudo bom? Tudo bom? Oi, Clara, oi, Isaac. Oi. É muita gente para caber aqui no... É muita gente para caber aqui no... Vou dar um print da tela. Deixa eu ver se eu consigo fazer a captura da tela. Tchau, Isaac. Eles foram jogar videogame que estão ali. Pelo computador. Essa quarentena eles passam praticamente o dia inteiro jogando. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Vai derrubar. Aqui tava melhor.
Mas a gente Daqui pode a pouco o voltar, viu? Instagram A derruba gente a faz de gente. novo. Vamos continuar. Eu tô adorando a conversa. Olha, Alexandre, Deixa eu fala demais, perguntar se mais deixar outras passar coisas a tarde. vocês. Pode perguntar. Eu ia pegar os dados. A gente estava falando desses dados e eles são assustadores. Assustadores no sentido de que eles são extremamente excludentes mesmo desse perfil de crianças mais velho, que, como vocês colocaram, é a maioria de quem está na instituição hoje. Segundo o Sistema Nacional de Adoção, apenas 0,3% dos pretendentes desejam adotar adolescentes, sendo que os maiores de 12 anos são 77% das crianças que hoje estão acolhidas. Então, a gente tem a grande maioria das crianças e adolescentes que estão em acolhimento, 77%, que os índices dizem que menos de 1% dos pretendentes desejam adotar esse perfil de criança, esse perfil de criança e adolescente. Então, como vocês estavam colocando, é um perfil extremamente excludente e muito por desconhecimento mesmo, né? Muito por preconceito, muito por focar nas dificuldades que podem vir decorrentes desse processo. Lógico que cada processo é individual, porque cada sujeito é individual, porque cada família é individual. Lógico também que o tempo de permanência no acolhimento, o tempo de desvinculação da família é um fator que vai dificultar a formação do vínculo, pode ser um fator que vai dificultar a formação do vínculo, porque às vezes a gente, agora no ENAPA, passou aquele documentário de um dos meninos que foi daquele projeto de Pernambuco, né, do Adote um Torcedor, e ele foi adotado aos 18 anos. Fazia 5 anos que ele estava no acolhimento sem nenhuma visita de família. Durante os 5 anos em que ele esteve acolhido, nunca recebeu uma visita de alguém. Houve algumas tentativas de reinserção na família biológica, todas frustradas. O pai faleceu no processo, a avó faleceu no processo, então todas as tentativas de reinserção e de busca de família extensa foram frustradas. E esse adolescente permaneceu 5 anos no acolhimento sem nenhuma vinculação familiar. Lógico que isso tem efeito sobre a expectativa desse adolescente, sobre a capacidade dele de refazer os vínculos. E, óbvio, ninguém vai dizer que não, mas o depoimento de vocês, o depoimento de várias outras famílias que tiveram essas experiências, mostram que existem essas dificuldades, mas às vezes existem outras facilidades diferentes da adoção de um bebê, da adoção de uma criança muito pequena. Eu ia falar exatamente isso agora. Isaac e de Clara, eles tinham consciência da adoção, eles sabiam que eles estavam indo para uma família nova, então até o diálogo é mais fácil, né, para que vocês expliquem as coisas, para que eles saibam, às vezes, para que eles se sintam gratos pela oportunidade, pelo acolhimento que estão recebendo, pela possibilidade que se abre a partir da adoção, né? Existem peculiaridades, mas que não necessariamente são só dificuldades. Exatamente. E outra, as dificuldades, pelo menos é o que a gente conversa muito sobre isso, as dificuldades que nós enfrentamos e que a gente ainda vai enfrentar, né? Assim, é daí para frente. Eu acho que com amor, com diálogo... É da paternidade, né? Isso. Eu acho que com amor, com diálogo, acho que tudo se resolve, sabe? Tudo se encaixa. Tivemos dificuldades. Por exemplo, o Isaac, com 7 anos de idade, ele chegou, ele não conhecia cores. O Isaac não sabia o que era vermelho, verde, A, I, O, U, letrinhas, nada disso. Entendeu? Então, isso é uma das coisas que é importante falar, porque assim, uma criança... Oi, tá ouvindo? Agora? Tá me ouvindo? Agora estamos. Agora eu fiquei sem som. Sim, você estava falando de assim, quando chegou. Ele era não, uma das não perguntas reconhece. que eu queria fazer para vocês. Como é que foi a escola? E aí, porque assim, esse período que eles estavam acolhidos, talvez eles tenham tido algum período fora da escola. Como é que foi isso quando eles chegaram? Tivemos. Claro, na verdade, não tinha, né? Ficava só em creche e tal. Mas Isaac, ele já tinha frequentado o primeiro ano, né? O primeiro ano do ensino fundamental, só que ele tinha terminado e não sabia, como eu te falei, das cores, né? Por exemplo. E aí nós decidimos que ele ia retornar... normalmente numa fase de letramento, né? Isso. Que ele deveria estar alfabetizado, né? Exato. Com 7 anos, mas não foi alfabetizado. Ele tinha concluído o primeiro ano numa escola pública, mas não sabia de absolutamente nada. Isso. Então nós resolvemos que ele iria repetir o primeiro ano, né? Para que ele tivesse realmente uma alfabetização de verdade.
Exato. E Alfabetização. nós matriculamos na escola Balãozinho Mágico, que foi maravilhosa, nos acolheu de uma forma linda, né? Nós temos muita gratidão pela escola que eles foram de início. Hoje eles já estão em outra escola, porque a gente teve que mudá-los em razão Nossa da logística, logística de trabalho e tal, mas eles foram inicialmente para a escola Balãozinho Mágico. E lá... Os dois para a mesma escola, né? Os dois para a mesma Isso. escola. Então, uma das coisas que me chamou extremamente a atenção, assim, um fato que me comoveu bastante, acho que no primeiro ou segundo mês de aula, ele ficou gripado, né? Coisa de criança que fica gripado quando começa a ir para a aula. E ele passou uma semana sem ir à aula. Na semana que ele retornou, aí eu, todos os dias, quando ia buscá-lo na escola, eu perguntava, e aí, filho, como é que foi? Me conta o que é que você fez, tal, tal, tal. Aí ele disse, papai, você não acredita. Eu disse, o que foi, filho? Todos os meus coleguinhas disseram que sentiram minha falta. Aquilo assim, Ai, que lindo. engoli o choro, né? Disse, que lindo, filho, tá vendo? Porque eu entendi que, a partir daquele momento, ele sentiu que era alguém. Que era parte daquilo, Que né? ele sentiu que era um Que ser é especial, né? especial, que as pessoas sentiam falta dele, que as pessoas o amavam e que ele não era simplesmente uma pessoa que estava ali ocupando um lugar no espaço, né? Então, esse momento marcou muito. Ele é como se ele tivesse assim, eu pertenço a uma sociedade, eu tenho pai, aliás, eu tenho pais, eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho colegas e eu sou gente. Né? Então isso foi muito legal. Sim. E ele teve assim um grandíssimo avanço. Né? Em um ano ele realmente foi alfabetizado de uma forma muito rápida. Quando ele chegou, os coleguinhas dele já sabiam ler, já sabiam escrever, e ele não. E às vezes ele ficava constrangido e tal, mas a gente foi incentivando. Ele tinha uma rotina assim brava de estudos. Contratamos uma professora particular para correr atrás do prejuízo. E em casa a gente também, né, fazia atividade sempre com ele, porque isso é muito importante também. Às vezes, eu percebo muito, até alguns casais próximos, assim, algumas pessoas terceirizam isso, né, a educação do filho. Acham que isso é papel só da escola e que os pais não têm obrigação de acompanhar. E aqui em casa a gente sempre bate muito nessa tecla. E agora na pandemia o povo está sofrendo, né? Exatamente. E aí, assim, a Esses gente pais bate muito agora nessa na pandemia estão enlouquecidos. Exatamente. Porque, assim, é nosso papel. A gente tem que estar junto da escola nesse momento. E nós, sabendo da dificuldade que ele tinha, né, a gente tinha que correr atrás disso, para que ele não sofresse, para que ele não tivesse dificuldades na escola, né, e não convive com os amiguinhos e tal. A minha maior felicidade, nossa, na verdade, foi no final do ano, na escola. Já me dá até vontade de chorar quando eu falo isso de novo, já vou falar. Mas, assim, ver ele terminando o primeiro ano, ele lendo, ele escrevendo, entendeu? Então, isso é muito gratificante, assim, é orgulho pra gente, né? Porque isso, além de nós, além da escola, é muito dele. Ele é uma criança que quer, sabe, que corre atrás, que não reclama, porque ele tinha uma rotina pesada, mas para ele entendia que precisava correr atrás desse tempo, sabe? Sim. E isso da maturidade da idade também, né? Um outro fator que o fato dele ser um pouco mais velho ajudou nesse processo, porque ele mesmo já compreendia a dificuldade dele e o desejo de acompanhar a turma, né? Larissa, essa oportunidade que tinha aparecido na escola. Eu acho que daqui a pouco vai cair, certo? Vai cair, mas... eu quero agradecer vocês. Não quero não. Não, peraí. Vamos falar mais, vamos continuar. A gente continua, pelo menos mais meia horinha. Eu não sei se tem outra programação depois, confesso. Tem só às 6. Se cair, eu chamo, nem que seja pra gente encerrar, porque eu acho que tem aí outra todo coisa. mundo volta, viu? Todo mundo que tá aí volta. Eu tô vendo aqui quem tá e quem não tá. Pois vamos lá. Sim, que eu mais? acho que cai daqui a Criatura, minuto. olha, é por conta da pandemia. Tá todo mundo querendo conversar, querendo interagir, entendeu? Conversar, né? E falar de amor. Volte. Pois bem. Vamos lá, continuar. Não, mas vamos aproveitar o último minuto para dar o recado final.
O recado final do Acalanto é muito obrigada pelo exemplo de vocês, muito obrigada por compartilhar essa história, que é uma história linda, super emocionante. Eu chorei só lendo o texto que a Alexandre me mandou. A gente tem 30 segundos, corre! Na verdade, a gente que agradece 25 segundos. a vocês, a Acalanto como todo, né? Pela oportunidade da gente falar de amor. Falar de amor é sempre muito bom. Verdade. Nós estamos muito felizes e gratos demais à Acalanto. A Acalanto tem um papel especialíssimo. Tô tentando chamar Alexandre Padu de novo para eles se despedirem direito. Oi, oi, oi. Só para encerrar a outra direito, porque a gente foi cortado. Deixa eu ver se a Alexandre ainda está aqui. Acho que a Alexandre e Padu estão fazendo uma live no Instagram deles. Eu acho que eles estão fazendo uma no Instagram deles. Não vão estar por aqui, não. Eu tinha entrado para eles... Ah, tá aqui. Gravei. Vou chamar a Padu. Um a 0. Gravei. Por isso que eu não entrei de volta, porque eu estava tentando gravar. Mas acho que os meninos não estão aqui, não. Ia chamá-los só para se despedir. De todo jeito, obrigada, galera. Obrigada a quem ficou por aqui. A gente ainda tem uma programação até o final do mês. Entrou, mas eu não consegui chamá-lo. 1 a 0 hoje. 2 a 0 pro meu celular, na verdade. A gente ainda tem live amanhã, depois. Ainda tem outra live solidária, musical. Fiquem acompanhando o nosso Instagram. Obrigada por estarem acompanhando a nossa programação. A Semana da Adoção está sendo um sucesso. Obrigada, gente. Um beijo, beijo, beijo. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Padu. Ah, chegou. Eu vi, eu chamei. Estou esperando ele entrar. Oi, 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 oi. Voltamos. Oi. Vamos continuar. Você tem mais alguma tchau. coisa? Achei que eu não ia porque eu conseguir estava chamar fazendo o você. meu, aí estava lá o povo. Tão bom, né? A gente se sente assim tão querido nessas lives, é tão bom. Eu não gostava, eu tinha uma certa preguiça, não vou mentir, não. Ai, pois é. Tudo de Aproveita live. para o público de vocês. Aproveita e dá uma mensagem para os fãs que estão acompanhando vocês. Tô achando o máximo. Fazer igual Clara e Isaac. Eu tô dizendo, a gente foi cortada. Ativa o sininho de notificação. Então agora aproveitem para se despedir dos fãs que estavam acompanhando. Bom, então só para finalizar, realmente o que a gente tem a dizer é que as pessoas que estão, né, que têm ainda o interesse em adotar, que estão pretendendo entrar nessa fila de adoção, vocês não imaginam... Se gostou, se curte e ativa o sininho de Eu acho que notificação. tá... Meninos, Você tá ouvindo bem? Obrigada mesmo. Sim, fechem. Não, tá dando delay. Tá. Tô. Tá ouvindo? Tava num delay, eu acho, aqui. Mas eu tô Bom, ouvindo. ficou alguma pergunta não Tá com esclarecida? delay, mas eu Alguma pergunta? tô escutando. Tá? Ótimo. Então, assim, a adoção realmente é um ato lindo, é um ato de amor extremo, é um ato de amor incondicional. Então, os meninos chegaram nas nossas vidas Pode falar. e mudaram Tá, é porque minha internet não completamente. voltou, não. Não, as perguntas eram aquelas do prazo e tinha uma outra pergunta. Eu acho que tá dando delay aí com você. As pessoas estão dizendo que estão ouvindo. Então o povo tá me ouvindo. O meu Mas eu tô público me ouvindo, ouve, podem não continuar é? falando, porque tá tá, atrasado ótimo. só o meu.
Então, como eu estava dizendo, a chegada dos meninos mudou completamente nossa vida, nosso estilo de Deixa eu ver vida, se eu consigo. nossa forma de ver a vida, Mas tá todo mundo ouvindo nossa vocês. forma de Pode viver a falar. vida. Hoje nós temos mais duas, é algo que a gente não tem como descrever, só viver, só vivendo. Quem vive sabe o que eu estou falando, né? Quem vive tudo isso sabe exatamente o que eu estou falando. Então a gente não pode depositar na adoção frustrações de uma gravidez não concluída, ou, enfim, adotar é você abrir o coração, é você escancarar a sua alma e você receber alguém, né? Para amar, para respeitar, para educar, formar. né? Independente do que seja, independente da idade que tenha, independente da cor que tenha, do sexo que tenha. A gente não escolhe nossos filhos biológicos, né? A gente não vai a um supermercado e escolhe cor, idade, sexo e etc. Né? Então, eu acho meio desgastante esse tipo de coisa, mas enfim, não é o objetivo, não é essa a mensagem que eu quero deixar aqui, tá bom? Então, beijos em todos, continuem, muita gente aqui participa, vê, a gente faz questão de mostrar a nossa vida e como é o nosso dia a dia. Eu não tenho problemas com isso, eu acho que a gente tem que restringir, não, acho que a gente tem que mostrar, e eu não tenho vergonha do que a gente vive, eu não tenho vergonha do amor que a gente vive. Então, por isso que a gente compartilha com quem quer compartilhar. E que isso sirva de impulso para outras pessoas, né? Que se abram para adoção, né? E tem tanta gente que tem amor demais no coração. Dar, minha gente. Você seja solteiro, seja casado há muito tempo, há pouco tempo, tendo filho biológico ou não. Por que não dividir esse amor com alguém? Por que não dividir esse amor com uma criança, com um adolescente que esteja querendo? E eles só querem isso, tá? Só querem amor. Pode ter certeza. Eu te digo sem sombra de dúvidas. Que é isso que eles querem. Sim. Somente. Vocês dão uma mensagem linda. Não tem que ter vergonha, tem que ter orgulho. Vocês formam uma família linda e tem uma mensagem linda de amor e de um sonho que se realizou da forma mais bonita possível. O desejo da gente é que vocês sigam sendo muito felizes juntos, que se um dia resolverem aumentar a família, que sejam felizes também. Perguntaram isso aí, se a gente pretende aumentar a família. Perguntaram se vocês pretendiam. Quem sabe, né? Agora a gente está tentando aqui correr atrás do prejuízo, porque a gente não tinha filho, né? Então, era um ano, a vida mudou. Só nós muito dois. Recente, né? Faz um ano que os meninos chegaram. A gente teve, e é diferente, nossa gravidez não durou 9 meses. Nossa gravidez, ela não teve um prazo, a gente não sabia que ia chegar em 9 meses uma criança recém-nascida, que a gente ia preparar o quarto, ia ser menino ou menina. Não. A gente recebeu a notícia, como nosso perfil era muito amplo, a gente recebeu, e 15 dias depois a gente teve que estar com a casa pronta para receber 2 crianças em quartos separados, enfim, com enxoval completo, com roupa, com escola, com despesas que a gente não tinha. Que é outra coisa que também... Mas, enfim, vamos lá. Quem sabe lá na frente. Essa brincadeira de aumentar a família é brincadeira, mas que vocês sigam sendo muito felizes, que os meninos tenham essa história linda, muito orgulho da história deles, como vocês contam, como vocês transbordam esse amor e esse significado que é a história de vocês. Eu tô perdendo de 7-1 pro celular hoje. A outra tava contando ali. Mas obrigada de novo, obrigada por acompanharem a gente, obrigada por divulgarem a adoção, obrigada por divulgarem o Acalanto. E estamos juntos ainda até o final do mês com um monte de programação. Que bom. Ainda vai ter live solidária, ainda vai ter mais umas 3 ou 4 lives de formação. E a programação está bem diversificada. Participem, pessoas que estão assistindo, compartilhem. Tirem suas dúvidas, tirem todas as suas dúvidas. Aproveitem, esses momentos são para perguntar mesmo, aproveitar o ócio da quarentena e estudar e aprender coisas novas e tirar dúvidas e explorar essas pessoas que estão aqui querendo conversar. Verdade. Ok. Um beijo grande para todos vocês. Um cheiro. Beijo, Larissa. Obrigada, foi ótimo, gente. Adoramos. Tchau, tchau. Essa parte eu não vou gravar não, tá? O finalzinho. Quer dizer, eu vou tentar gravar. Se eu gravar, eu vou botar final do vídeo. Tá bom. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Beijo.